ser exercido pelo Poder Executivo. Explicando para quem está em casa, hoje, passado um prazo mínimo, elas passam a trancar a pauta. Elas trancam a pauta na Câmara, muitas vezes chegam ao Senado já obrigando os senadores a votarem a medida provisória ou nada. Eu acho que nós podemos retomar a partir da proposição do senador Sarney. Por que o senador Sarney apresentou a PEC 11, que conta com o apoio da maioria dos senadores? Exatamente porque havia um consenso de que esse trancamento da pauta, todas as vezes que chegava a medida provisória, era um trancamento que estava, digamos assim, diminuindo um pouco o Senado na sua função essencial de legislar. E por que acontecia isso? Porque a medida provisória tinha um prazo de 120 dias, como tem hoje, ela tem um prazo de 120 dias de vigência, e passava a maior parte do tempo na Câmara dos Deputados. Quando vinha para o Senado, não havia mais tempo para a discussão. E a oposição, acertadamente, reclamou disso, porque não tinha tempo suficiente para refletir sobre o conteúdo em si das medidas provisórias. Por isso, se estabeleceu um consenso. Temos que mudar esse rito, e o presidente Sarney apresentou a PEC 11, que contava com o apoio de todas as bancadas. Senador, há um consenso em relação a isso. Me permita lhe interromper. Qual é o consenso, então, até agora? O que os parlamentares, tanto do governo quanto da oposição, já parecem concordar que deve ser o ideal? O consenso é de que deve haver um tempo de tramitação na Câmara e também um tempo suficiente para aprofundamento no Senado, aqui no Senado. Então, vejamos. O senador Aécio fala 60 dias na Câmara, 45 no Senado, e se o Senado modificar esse prazo, volta à Câmara com mais 15 dias. O que é que nós temos aí de divergência? Por exemplo, a proposta do presidente Sarney previa 60 dias na Câmara, 45 no Senado e depois mais 15 de volta à Câmara. E não falava em morte da medida provisória. Quando houve a emenda do senador Aécio, ele já fala em 45 dias, em 60 dias na Câmara. E se porventura não for apreciado na Câmara, automaticamente a medida provisória perde vigência. E nesse sentido há um ponto divergente, porque nós entendemos que o Senado não pode abrir mão da sua prerrogativa de apreciar a medida. Então deve passar os 60 dias na Câmara, que pode ser negociado para ser 70 também, numa proposta do senador Valadares, que nós achamos também bastante interessante, que possa passar 60 ou 70 dias na Câmara, depois 40 ou 45 dias no Senado, mas sem perder a sua vigência. E só vai perder a sua vigência ao término desses 100, 105 ou 110 dias, com a possibilidade de voltar para a Câmara com 10 dias ou 15 dias para a revisão final. Uma das coisas que muito se falou também quando a gente discute as medidas provisórias e a forma como elas são editadas no país é sobre o fato de que uma medida provisória às vezes acaba tendo muitos diferentes projetos acavalados ali. Ela vem com um mérito, na Câmara se acrescenta outra sugestão e no Senado ainda outra. Isso muda a partir dessa discussão? Também tem sido falado um caminho de entendimento? Olha, o esforço vai no sentido de que cada medida provisória trate de um assunto em específico. Quase sempre, o que a gente tem vivido são muitas emendas apresentadas a partir da Câmara. Isso é que faz com que a medida provisória se torne quase sempre de temas múltiplos. E o ideal seria que realmente cada medida provisória tratasse especificamente de um assunto. E a gente espera que isso seja possível acordar e também que haja uma disciplina do próprio executivo no sentido de se adequar a essa exigência, que é inclusive uma exigência constitucional. Agora, o fundamental para nós é que nós estabeleçamos esse consenso como sendo um entendimento de quem está preocupado com o país. Não pode passar aquele argumento meio assim com um tom de exposição negativa de quem está pedindo um pedido de vista como se estivesse postergando de maneira deliberada a decisão sobre a matéria. Não, pelo contrário, nós queremos que o rito seja definido e que seja definido para o bem do país, independentemente do governo do momento. E a gente espera que até a próxima quarta-feira, dia 10, a gente tenha um entendimento e a gente consiga ter uma votação com o consenso
consenso estabelecido. Sua expectativa... Caso isso não seja possível, a gente vai ter que apresentar um voto em separado com as proposições que a gente julga importantes e que serão também apreciadas pelo conjunto dos senadores. E nesse possível voto em separado que pode vir a acontecer caso não haja o consenso, o principal foco de mudança é não permitir que a medida provisória morra em 60 dias. Exatamente. E nem que haja uma comissão prévia para analisar a sua admissibilidade do ponto de vista jurídico. Isso porque quem parece seja um consenso, né? Ainda não, porque na proposta do senador Aécio, ele cedeu à proposição do senador Walter Pinheiro de que deva acabar com a comissão de análise de admissibilidade, mas ao mesmo tempo passou essa atribuição para a Comissão de Constituição e Justiça. E o nosso entendimento, que aliás é um entendimento regimental, que quem tem a supremacia sobre essa matéria é o plenário, são os 81 senadores. Senador, nós vamos acompanhar a discussão da próxima reunião da comissão. Nós agradecemos sua participação aqui no nosso programa. Nós conversamos neste programa com o senador Aníbal Diniz, que foi autor de um pedido de vista do projeto em discussão na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Projeto que muda o rito de tramitação, a forma como são votadas e analisadas as medidas provisórias no Senado. A você que nos acompanha, muito obrigada pela atenção. Eu sou Ângela Brandão e este é o programa Argumento para a TV Senado, para a Rádio Senado e para as emissoras conveniadas. Se quiser entrar em contato com a gente, anote o telefone aqui do Senado. A ligação é gratuita, 0800 61 2211. E você também pode usar a internet. O endereço é www.senado.gov.br/TV. Tchau, até a próxima.